A impressionante vitória de Cassie Cage sobre Shinnok levou Raiden a dar uma importante tarefa a ela: perseguir um ladrão de almas. Não foi preciso dizer a Cassie que o suspeito poderia ser Shang Tsung ressuscitado. Rastreando-o a partir do local de seu último ataque conhecido, Cassie confrontou o velho enfraquecido. Ele lutou desesperadamente, mas foi derrotado. Enquanto o velho morria diante dela, Cassie perguntou seu nome. Com uma mistura de tristeza e alívio, ele sussurrou: Shujinko. O plano definitivo de Devorah não era destruir Shinnok, mas sim escravizá-lo. Ela implantou larvas, seus filhotes, para se hospedarem no corpo dele. Tendo consumido o poder divino de seu hospedeiro imortal, a cria de Devorah era diferente de qualquer Kaitin que já existiu. Quando amadureceram, eles se espalharam como gafanhotos por todos os mundos. Seu exército de super zangões Kaitins trouxe glória a Devorah, sua amada rainha, e destruição para todos. Sozinho mais uma vez, Ermac vasculhou os corredores de labirintos da antiga fortaleza de Shao Kahn, em busca da origem de uma voz distante que o chamava. De repente, um filete de poeira resvalou em seu peito, libertando uma de suas muitas almas. A poeira assumiu a forma de um homem que começou a consumir alma após alma. Enquanto o enfraquecido Ermac observava, reconheceu a figura misteriosa. O feiticeiro Shang Tsung, retornado da morte. Há quase 150 anos, Aaron Black foi contratado por Shang Tsung para assassinar um guerreiro do plano terreno. Em troca, Shang retardou o envelhecimento de Black. Black podia ser paciente. Se um empregador quisesse alguém morto, isso aconteceria na hora certa. Uma equipe de jovens guerreiros do plano terreno causou muitos problemas a Kotal Kahn, atual empregador de Aaron Black. Com a paciência de uma víbora, Black eliminou todos eles. Por muitos anos, Farah e Thor formavam um par simbiótico, como é normal em sua espécie. Mas esse laço foi quebrado quando Farah amadureceu e iniciou a grande transformação. Farah-Thor retornou aos descampados de Tarkatan, onde Farah iniciou sua metamorfose. O processo levou 3 agonizantes anos da Exoterra. Nesse período, Thor enfraqueceu e morreu. Agora uma fera bruta, Farah será escolhida por um cavaleiro. Um novo par simbiótico será forjado e novas batalhas serão vencidas. Os Shokan tornaram-se párias quando se recusaram a ajudar qualquer lado na guerra civil da Exoterra. Mas com o fim do conflito, o príncipe Goro decidiu retornar ao cenário político. Os exércitos de Kotal Kahn estavam enfraquecidos por anos de batalha. Os rebeldes de Mileena estavam espalhados. Foi fácil para os Shokan tomarem o controle. O recém-coroado Imperador Goro mandou exterminar seus rivais. Nenhum Oshtek, Kaitin, Edeniano ou Tarkatânio iria usurpar seu trono. Após sua incursão no plano terreno, Kotal Kahn tornou-se um alvo prioritário da vigilância das forças especiais. Jaqen Briggs foi designada para monitorar suas atividades. Jaqen seguiu Kotal Kahn até uma selva equatorial, onde ele entrou em uma pirâmide escondida.
Lá dentro, Kotal pegou uma caveira brilhante de cristal. Jaque atacou o Imperador e fugiu, levando o objeto. Jaque foi elogiada por seu trabalho, mas ela suspeitava que Kotal Kahn quisesse sua interferência o tempo todo. Assim como Scorpion, Jason Voorhees era um espectro, um espírito vingativo que voltou à vida. Centenas morreram como vítimas de sua sede de sangue. Liu Kang, agora governando o submundo, percebeu isso. Um assassino imortal como Jason seria útil em seus planos de conquista. Ele atraiu Jason para o submundo e ofereceu-lhe a possibilidade de uma matança infinita, em troca de sua lealdade. A resposta simples de Jason foi destruir Liu Kang. Após a queda de Shinnok, Johnny Cage, ainda hospitalizado, pediu a Jax que liderasse seu esquadrão. Jax concordou. Era uma chance de ficar mais perto de Jaque e protegê-la. Embarcando em seu transporte após uma missão de rotina, o maior medo de Jack se realizou quando o mercenário Aaron Black saiu do porão de carga e disparou contra os jovens heróis. Felizmente para Jack e companhia, os reflexos rápidos de Jax e seus braços à prova de balas desviaram as balas do assassino. Jax dominou Black rapidamente. Então ele ficou em choque, enquanto uma mancha vermelha se espalhou em seu peito. A vida de Johnny Cage foi mais estranha do que qualquer filme de ficção científica, mas ele sabia que a cena final estava chegando. Com a orientação de Raiden, Johnny conseguiu navegar até a fortaleza de Shang Tsung na ilha abandonada, onde sua aventura havia começado, para contemplar seu futuro. Entre as ruínas, Johnny encontrou um livro antigo. Suas páginas revelaram que Shang Tsung havia descoberto o segredo da longa vida dos Edenianos. A aposentadoria de Johnny Cage teria que esperar. Kano sempre foi um sobrevivente, mas nem ele poderia escapar do destino. Seus ideais de terror e crueldade morreriam com ele, a menos que pudesse passar seus métodos a uma nova geração. Combate, armas, sabotagem tecnológica, tortura, tudo seria parte do currículo. Mas antes que seus alunos pudessem aprender suas técnicas, Kano iria eliminar a fraqueza deles. Eles iriam entender ou morrer tentando. O primeiro pupilo de Kano? Seu próprio filho. A aula havia começado. Após derrotar Shinnok, Kenshi juntou-se a Takeda em sua missão para vingar o assassinato de Sutin, sua mãe. Suas viagens os levaram a uma caverna em que ele e Takeda libertaram um homem, Taven, preso em uma estalagmite. Kenshi disse a Taven que seu irmão, Dagon, era o fundador do clã de assassinos do Dragão Vermelho. Dagon não só havia matado Sutin, mas também os pais dele e de Taven. Juntos, Kenshi, Takeda e Taven sitiaram a base do Dragão Vermelho. Dagon foi vitimado pela fúria de Kenshi. O assassinato de Sutin havia sido vingado. Kitana viu-se caminhando pelas ruas de uma cidade magnífica e brilhante. Era Edenia, um reino libertado da Exoterra, e Kitana era sua bela rainha. Essa era a linha do tempo não alterada por Raiden. O plano terreno havia sido destruído por Shao Kahn, mas Kitana sobreviveu ao Armagedon e uniu os outros mundos para destruí-lo. O resultado foi uma paz duradoura. Kitana despertou de sua visão e descobriu que estava no submundo.
Ela não era a rainha de Edenia, mas um espectro do inferno. E ela odiou Raiden por isso. Kotal Kahn retornou à Exoterra decidido a reconstruir suas forças. Mas Raiden o derrotou com um ataque surpresa e conquistou o domínio da Exoterra. Desesperado, o Imperador pediu a ajuda dos deuses ancestrais para preservar sua soberania. Eles concederam seu desejo, invocando a competição mais sagrada de todas. Assim, uma vez a cada década, Kotal Kahn precisa recrutar seus maiores defensores para enfrentar os desafiantes de Raiden no Mortal Kombat. Por salvar o plano terreno, a família de Kun Jin criou uma estátua dele para ser adicionada à coleção de Raiden. Mas Kun Jin estava pensando em alguém que não era mais aceito por sua família: Kung Lao. Kun Jin decidiu localizar seu primo e o encontrou no submundo. Raiden acreditava que a alma torturada de Kung Lao estava presa para sempre, sem a magia de Quan Chi para libertá-lo. Mas Kun Jin sabia que os Shaolin eram mais fortes do que qualquer feitiço. Ele jurou ajudar Kung Lao a combater o mal que o havia transformado. Após a derrota de Shinnok, Kung Lao acabou ficando preso no submundo. Sua alma corrompida pela magia negra de Quan Chi. Ele teria ficado lá se não fosse pela ajuda de seu primo Kun Jin. Juntos, sua força Shaolin repeliu o mal por tempo suficiente para que Kung Lao escapasse daquele mundo sinistro e controlasse seus demônios internos. Comprometido, mas não perdido, Kung Lao agora existe como um agente de vingança. Ele não terá piedade do mal. Com a derrota de Shinnok, Liu Kang explorou o submundo. Um mundo que, sem o poder controlador de Shinnok, reduziu-se ao caos. Liu Kang não era um feiticeiro ou um deus ancestral, mas sua habilidade de luta foi mais do que suficiente para derrotar os demônios do submundo. Liu Kang compreendeu que o submundo estava vulnerável e que ele gostaria de governá-lo. Ele assumiria o trono de Shinnok, já pensando na conquista de outros mundos. Exausta pelo esforço, Mileena caiu e sentiu sua alma deslizando pelo vazio. Ela acordou em uma incubadora. Havia muitas outras por perto, cada uma contendo uma cópia exata dela. Mileena descobriu que podia ler a mente de cada cópia e elas a dela. Elas logo perceberam o benefício de ter tantas guerreiras compartilhando a mesma mente. Enquanto elas planejavam a vingança contra seus inimigos, o arquiteto do despertar de Mileena ria discretamente. Este mundo chamado Terra produziu muitos oponentes valorosos, oferecendo um excelente esporte. Alguns possuíam um poder antes desconhecido pela raça dos predadores, a feitiçaria. O predador pretendia dominar esse novo poder e usá-lo em suas conquistas. Ele analisou um troféu de uma batalha recente e acabou descobrindo seus segredos. Com o poder da feitiçaria, o predador tornou-se invencível e destruiu, sozinho, mundos inteiros. Ele havia se tornado um super predador. Quan Chi foi um servo de Shinnok por muito tempo. Sua atuação para libertá-lo da prisão não passou despercebida pelos deuses ancestrais.
Shinnok não era mais uma ameaça, mas os atos de Quan Chi deram origem a um novo poder. Após muitos debates, os deuses ancestrais fizeram um plano para reequilibrar esse poder antes que ele aumentasse mais. O livre-arbítrio foi queimado da alma de Quan Chi e substituído por uma única diretriz: a morte de Raiden. Após milênios de luta contra os inimigos do plano terreno, Raiden começou a pensar se a defesa seria o melhor caminho para a paz. Em uma mudança de tática, Raiden e Shirai Ryu atacaram os exércitos de Kotal Kahn antes que eles pudessem se reagrupar. Eles destruíram as forças do Imperador, deixando a Exoterra à sua mercê. Raiden, vitorioso, conquistou o domínio sobre a Exoterra. A primeira de muitas ameaças ao plano terreno havia sido removida. Após a derrota de Shinnok, Reptile foi enviado para o plano terreno por Kotal Kahn para avaliar os estragos. Essas informações poderiam ser úteis em conflitos futuros. Após encontrar uma caverna que desmoronou durante a crise, Reptile ficou em choque ao ver raptores saindo de lá. Ao contrário do resto de sua raça, esses raptores não trocaram o plano terreno pelo mundo condenado de Zaterra, ficando escondidos em segurança. Não mais sozinho, Reptile jurou permanecer com seu povo redescoberto e reconquistar sua terra natal no plano terreno. O remorso pelo seu papel na ressurreição de Shinnok corroía a alma de Scorpion. Seu desejo por vingança levou o plano terreno à beira da destruição. Scorpion se ofereceu para cometer harakiri e redimir-se de sua ofensa. Mas Raiden sugeriu uma alternativa mais produtiva. Em vez da morte, Raiden condenou Scorpion à vida. Ele infundiu em Scorpion uma pequena parte do poder do Jinsei, vinculando-o à essência do plano terreno. Scorpion e seu clã Shirai Ryu protegeriam o Jinsei e o plano terreno para sempre. O plano terreno pertencia a Shinnok. Ele tornou-se a área de preparação, de onde Shinnok terminaria sua antiga guerra contra os deuses ancestrais. Os deuses ancestrais haviam mentido para os habitantes dos mundos. Eles não eram seres individuais, mas partes de um grande coletivo conhecido como O Ser. Shinnok iria fundir os mundos e despertá-lo. Inteiro mais uma vez, o Ser devorou os deuses ancestrais. Shinnok assistiu com satisfação. Este universo finalmente havia acabado. Exausta por causa de suas provações, Sonya caiu em um sono profundo e começou a sonhar. Kano manteve Jax e Cassie como reféns. Ele fez Sonya escolher quem iria viver e quem iria morrer. Sem ver uma maneira de libertar os dois, ela escolheu Cassie e gritou quando Kano matou Jax diante de seus olhos. Ainda gritando, ela foi acordada por Johnny. Ele tinha notícias horríveis. Jax havia sido assassinado com um tiro. O grão-mestre Sub-Zero sabia que seu clã, o Lin Kuei, precisaria de muito mais do que artes marciais para proteger o plano terreno contra ameaças futuras. Nas fronteiras geladas da Exoterra, ele encontrou a resposta. Uma fêmea de dragão do gelo com uma ninhada de ovos. Com sua habilidade congelante, Sub-Zero fez os dragões nascerem. Eles aceitaram seus mestres do Lin Kuei e foram treinados como montarias de combate. Com uma força de guerreiros montados em dragões, o Lin Kuei tornou-se uma lenda.
ninguém arriscaria um conflito com o plano terreno. Com a derrota de Shinnok, Takeda e seu pai partiram para encontrar o assassino de sua mãe, um membro do clã do Dragão Vermelho. Usando a tecnologia das forças especiais, Takeda localizou a base do clã e, juntamente com Kenshi, infiltraram-se disfarçados em suas fileiras. Nas profundezas da Fortaleza da Montanha, Takeda descobriu um dragão de verdade, prisioneiro do clã. A criatura usou sua magia para adivinhar o nome do assassino e transportou Takeda e Kenshi para uma caverna distante. Lá eles encontraram um homem preso em uma estalagmite. O dragão havia dito que esse homem também teria motivos para confrontar o matador de Sutin. Takeda começou a libertá-lo. Com a execução de Mileena, o sonho de Tanya de ter uma Edenia livre também parecia ter morrido. Ela e os outros rebeldes eram fugitivos da justiça de Kota-Okan. Seu compatriota de Edenia, Rain, mostrou ser um aliado poderoso e um consorte satisfatório. Mas ele havia se tornado inútil para ela. Em troca de clemência, Tanya contou a Khan sobre o paradeiro de Rain. Presa, mas viva, Tanya reiniciou sua trama. Supervisionando Shinnok, Tremor deleita-se com seu poder. Muitas coisas mudaram desde a excursão do Dragão Negro ao mundo dos sonhos. Kano enviou a equipe de Tremor para lá a fim de recuperar uma bomba psíquica que seria usada por ele no roubo do amuleto de Shinnok. A exposição àquele mundo aumentou o poder de Tremor e expandiu sua mente. Ele evoluiu para um elemental da Terra, um semideus cujo poder poderia rivalizar com o de Raiden e de Fujin.